Bom, boa tarde a todos. Hoje é uma tarde muito emocionante, né? Já enchi o olho de água várias vezes, mas continuando aqui, eu quero agradecer muito o convite de estar aqui. É um assunto que me interessa bastante e dizer que vocês podem contar com a gente, tá? Sempre. A gente não sabia muito nada, na verdade, nós descobrimos que não sabíamos nada há 4 anos atrás, quando nós decidimos mergulhar mesmo a fundo nesse mundo, né? E aí o que eu descobri é que a gente não pode mudar essa condição genética, a gente não pode mudar as coisas, mas eles têm uma grande capacidade de mudar a gente como pessoa, né? E nessa jornada de conhecimento, o que eu pude conhecer de famílias maravilhosas que estão aqui, de outras que eu já conheci, de amigos que eu fiz por causa da síndrome, como a Latife, que a gente se aproximou por causa da mesma causa, e hoje tantos amigos aqui que eu não tinha e agora tenho por causa dessas crianças que são, como a Carol disse, um tesouro. Bom, e aí, para finalizar, eu vou falar de um assunto que foi bastante difícil. Posso dizer que é um assunto que me incomodou muito, e uma das coisas que me fez aprender mais e ir atrás da síndrome foi por causa deste assunto que a gente vai falar. Quando eu comecei a conhecer os pacientes com a síndrome, isso, na verdade, eu conheço os pacientes há mais de 15 anos, quando eu entrei para fazer endocrinologia, só que o que a gente sabia era, esses pacientes são assim, eles vão engordar e vão morrer na adolescência. E era essa a nossa realidade. Até que, há 4 anos atrás, a gente viu que, na verdade, a gente, como equipe médica, estava fazendo tudo errado. E a gente não conseguia, aqui no Brasil, oferecer um tratamento digno para essas crianças. E aí, a partir disso, a gente começou, e por isso que nós estamos aqui hoje. Graças a esses movimentos, e graças a Deus, a gente tem chegado a ter nós muitos bebês. Então, como todos já falaram, eu vou repetir, daqui a um tempo, as fotos vão ser diferentes, e o que a gente vai apresentar vai ser muito diferente. Isso eu tenho certeza. Então, quando eu fui montar essa apresentação, que para mim foi bastante difícil, e ontem à noite eu tive um sonho e falei, é isso. Enfim, eu resumi tudo o que eu estudei sobre a sobrevida num jogo de futebol. Então, assim, nós estamos aqui, nós somos convocados para ir para um jogo de futebol com um time muito experiente que dá drible na gente, que a gente não sabe o que fazer, com muitos truques, mas nós temos que aprender as estratégias. Então, o que eu vou falar hoje aqui talvez seja muito duro para vocês, principalmente como pais, ouvirem, mas a mensagem é: nós precisamos conhecer o nosso adversário. Nós precisamos saber aonde ele vai agir para a gente agir antes. Então, é por isso que estamos aqui. Vocês, como vão colocar o pé na bola e vão chutar, e a gente aqui como equipe técnica que vai estar por trás dando todas as orientações. Então, tudo que eu vou falar aqui, eu tenho certeza que daqui a um tempo vai ser diferente. E, para finalizar essa questão do jogo, nós somos brasileiros, né? Como eu me sentia há 4 anos atrás, coincidentemente, aquele vexame da Copa do 7-0, era assim que eu me sentia. 7-1, desculpa, gente. Faz muita diferença, né? Desliguei antes. Então, aquele 7-1 era o que eu sentia quando eu via os nossos pacientes. Essa doença estava driblando a equipe inteira. E 4 anos depois, hoje, já não foi tão ruim assim. Não ganhamos, fizemos algumas besteiras, mas a gente já não saiu com aquela lavada. Mas a gente ainda tem muito que melhorar. E daqui para frente é que nós, como equipe, por isso que estamos todos aqui, nós vamos batalhar para mudar essa história. Essa foto é uma foto real que eu peguei da internet, é da Alemanha, tá? São pacientes. Não está passando, gente, aqui. Ah, sim. Bom, eu vou pular toda a parte que já foi falada e muito bem falada do tratamento, mas o que a gente se deve preocupar? O diagnóstico precoce, em prevenção de obesidade, em trabalhar os comportamentos, ir atrás e batalhar para que todas as crianças possam usar o hormônio de crescimento. E aqui eu quero ressaltar que a Caroline tem feito um trabalho essencial para que todas as crianças com Prader possam, daqui a um tempo,
conseguir hormônio de crescimento, a gente está preparando todo o papel para poder dar entrada, e daqui um tempo o Brasil inteiro, se Deus quiser, vai conseguir dar GH para suas crianças com Prader. E aí, lógico, saber quais são essas comorbidades que vão vir para a gente poder evitá-las e saber como é a vida adulta e a expectativa que a gente pode conseguir com essas crianças. Bom, na verdade, o que nós sabemos? Aqui no Brasil, diria que muito pouco, ou quase nada, porque as nossas crianças, infelizmente, não chegavam a mais do que 40 anos. Né? Fora daqui, a sobrevida é muito melhor do que a nossa, mas eles também não sabem muita coisa ainda sobre a vida de adultos. E eu achei interessante que isso é um dado que tem na Ipsos, né? Em que eles colocam lá quantas pessoas eles conhecem que têm a síndrome com mais de 40 anos, tá? Todas as pessoas que se cadastraram. Então, vejam só, fora daqui do Brasil, 194 com mais de 40, né, com mais de 50, 56, 5 com mais de 60, e tinha um aqui com 68. E eu conversando com o professor Tony, ele falou que já lá na Inglaterra tem já descrito 71 anos. É para lá que nós vamos, gente. Bom, e o que a gente já se sabe? Então, que a mortalidade nas crianças, né, nas pessoas que têm a síndrome, ela é 6 vezes maior do que a mortalidade comparativamente em outras doenças que também têm deficiências intelectuais, por exemplo, como Down, outras crianças, né, outras comorbidades. Só que, vejam só, a mortalidade, que era 3% em 2002, em 2015 já caiu para 1,2%. Então, ou seja, a mortalidade está diminuindo. O que ainda nos preocupa muito é isso, que ainda existe uma mortalidade muito grande acima de 30 anos de idade. As nossas crianças, com certeza, vão chegar lá. E a gente, como time, precisa se preparar para que eles cheguem muito bem lá e possam passar. E por que a expectativa de vida é diminuída? Principalmente por causa do mau controle da obesidade. Tá? Então, esse é um ponto que às vezes fica até chato, mas a gente vai bater na tecla o tempo inteiro. Complicações à hiperfagia. Então, é descrito casos de pacientes com a síndrome que saem à noite, roubam comida, muitas vezes aquele ataque voraz pela comida, e às vezes muito sonolento, podem fazer perfuração gástrica, podem se engasgar com pedaços de comida mal digerido, ou podem até mesmo morrer asfixiado. Tá? Então, por isso que a gente fala, é a questão da segurança alimentar também, nesses eventuais furores aí por comida. Outra complicação devido à obesidade, que leva, a gente já sabe, doenças cardiovasculares, problemas de diabetes tipo 2 e tudo isso. E as mortes acidentais, aqui está descrito algumas mortes por hipotermia. Como acho que muitos de vocês já sabem, essas crianças também têm dificuldade de regulação de temperatura. Então, muitas vezes, elas fazem hipotermia ou hipertermia. E isso pode ser, em alguns momentos, graves, e por isso que vocês têm que saber que isso pode acontecer. Tá? Esse é um estudo, é um dos maiores estudos que tem, né? Ele é bem recente, ele foi a primeira parte publicada em 2016, que avaliou a mortalidade desses pacientes com a síndrome durante um período de 42 anos, é um estudo nos Estados Unidos. Os Estados Unidos existe um banco de dados, e essa é a importância. A gente precisa criar no Brasil um banco de dados brasileiro, porque a gente precisa conhecer todas as crianças, saber, nós somos diferentes. Nós não somos iguais os americanos, os holandeses, né? A gente é uma população muito própria. Então, a gente precisa saber o que acontece com a nossa população. Por isso existe o cadastro na associação, a importância de todo mundo se cadastrar lá para a gente gerar estudos brasileiros também. Bom, e o que esse estudo avaliou, então? 486 pessoas que haviam falecido com a síndrome e foram avaliar as causas de morte. Então, vejam, tem desde bebezinho até pacientes já praticamente, né, idosos. Mas chame a atenção que a média da idade foi 29, 30 anos. Então, ou seja, 70% dessas mortes ocorreram na vida adulta. Tá? Então, precisamos preparar as nossas crianças para chegar aqui bem. E o que chama muito a atenção é que a causa respiratória é uma das mais importantes. Quase 31%.
Como a Caroline também já tinha citado antes, estranho falar Caroline, né? Desculpa, gente, é Carol. Bom, como a Carol tinha citado antes, o tromboembolismo pulmonar, que é uma das comorbidades recentes que vem se estudando bastante na síndrome, foi responsável por 7% das causas. Então, é uma causa bastante importante que tem que ver com a coagulação. E os homens tiveram maior risco de problemas por causa da hiperfagia e problemas cardiopulmonares em relação às mulheres. Aqui, só para mostrar para vocês, eles dividiram todas as causas de morte. Então, prestem atenção que metade quase das mortes é problemas respiratórios e cardíacos. Né? Isso muito decorrente da obesidade também. E as médias de idade de todas essas mortes, também tudo em torno de por volta de 25 a 30 anos. Esse foi um segundo estudo destes mesmos autores, né, um pouco mais à frente. O que eles fizeram? Eles avaliaram, então, qual era a diferença. Porque lembra que a gente sempre falou nas palestras anteriores que o GH foi liberado a partir de 2000. Então, eles quiseram avaliar será que já está tendo alguma diferença entre quem, antes de 2000, que a gente não usava GH, e depois de 2000. E o que eles viram? Que antes do ano 2000, a mortalidade era 2 vezes maior do que entre o ano 2000 e 2015. As mortes por insuficiência cardíaca também, quase 2 vezes. Tromboembolismo pulmonar foi 6 vezes mais frequente antes. Problemas do trato gastrointestinal, eles não descrevem muito, mas também ocorreu. Em contrapartida, entre os anos 2000 e 2015, os mortes por acidentes foi quase 6 vezes. Então, qual é a explicação? Muito provavelmente, então, por causa da prevenção, diagnóstico precoce, que antes não se fazia muito. Então, os nossos pacientes começaram a tratar mais cedo, não estão mais obesos, começaram a ficar mais ativos, a se expor mais, a andar mais, e aí essas mortes acidentais começaram a aparecer. Uma coisa chamou a atenção: o que não houve diferença foi causas de morte por insuficiência respiratória. Ou seja, tudo que nós fizemos até agora não mudou as causas por insuficiência respiratória. E isso é importante, porque vocês viram que é uma das principais causas. Então, o que a gente ainda precisa hoje é muitos estudos que avaliem essa questão. Como a gente pode prevenir e melhorar os problemas respiratórios. Então, daqui para frente, muitas pesquisas, vamos torcer que muitas pesquisas aconteçam aí nessa área. Esse é um outro registro australiano, em que mostra, então, que a sobrevida até 35 anos chegou a 87%. Então, todos os estudos que têm esses dados mostram a mesma coisa. E esse estudo ele chega, então, no final, a conclusão é: a associação entre a obesidade e a morte precoce é uma coisa importante. Por isso que nós precisamos ter estratégias para prevenir a obesidade. Uma coisa que é muito importante, porque é uma frequência muito alta, é a morte por asfixia. Então, tem trabalho que relata em torno de 8%, e trabalho que chega a 6%, são esses episódios de comer muito rápido, e às vezes pedaço muito grande, principalmente de carne, e um dos alimentos que eles mais se engasgam, então, é carne e salsicha, tá? Porque eles comem muito, têm as dificuldades de deglutição, e isso pode ocasionar morte por asfixia, por engasgo. E aí, então, o que a gente vai esperar no nosso futuro, né? Eu tenho um grande caminho, como eu falei para vocês aí. O nosso treino ainda vai ser longo, mas a gente tem que chegar lá preparado. Existem algumas recomendações, essa é uma recomendação da Academia Americana, com que se preocupar com certas idades. Como já foi dito muito aqui, as idades, elas variam, né? Para cada faixa etária, a gente tem um tipo de problema para resolver, um tipo de tratamento mais adequado. E aí, então, entre 13 e 21 anos, o que a gente tem que se preocupar? Com as doenças cardiovasculares, com edema periférico, que é aquela perna muito inchada, problemas da circulação dos vasos linfáticos, o skin picking, aquela mania de se cutucar, arrancar casquinha, que a gente também já falou, sempre reavaliar a dieta e prevenir a obesidade, avaliar a visão anualmente, os sinais precoces de psicose e transtorno obsessivo-compulsivo, como o Dr. Tony já nos falou hoje, reposição hormonal, que também já teve alguma questão. A questão da reposição hormonal ainda
Existem algumas dúvidas, então existe ainda trabalho acontecendo. Nós vamos começar um trabalho no Instituto da Criança com reposição hormonal para meninas. Talvez a gente abra e a gente vai avisar que a gente está recrutando meninas para entrar no estudo. Avaliar o uso de tabaco, parece que não, mas a gente tinha um adolescente, eles vão ficar espertos. Adolescente é adolescente sempre, gente, independente de qualquer outra coisa. E ele é um adolescente que, no final, vou contar a historinha dele, e ele estava saindo com os amigos, ele é adolescente, saía como todo adolescente, mas estava fumando e bebendo, junto com os outros adolescentes. Né? Então, temos também que ficar atento a essas questões que são peculiares do adolescente, mas que, para uma criança, um adolescente que tem Prader, é muito mais complicado. Outra questão, então, a gente tem que sempre avaliar o currículo escolar e pensar o que eles vão aprender. Né? O que eles vão, quando finalizar, a gente tem um grande problema dos adolescentes que acabaram o colegial, acabaram o primeiro, segundo, terceiro colegial, e aí parece que tem um abismo, acabou aquilo, a gente não vê mais nada para frente. E isso ainda é a nossa realidade. Acho que isso é uma coisa que a gente, como comunidade, precisa batalhar para que eles tenham alguma função, para que eles tenham algum trabalho, para que eles que sejam mais inseridos na sociedade. E eles pioram muito quando acaba esse... Porque enquanto eles estão na escola, eles estão na rotina, eles estão interagindo com outras crianças, né, por pior que seja, eles estão na vida social. Acabou aquilo, eles não têm o que fazer. Não trabalham, não vai para a escola, porque já tem 18 anos, as escolas aqui não aceitam mais, né? E eles ficam em casa. E é a hora que eles pioram, porque começam a não ter o que fazer e comer. A sexualidade, né, a gente precisa trabalhar isso na adolescência. É descrito alguns casos de mulheres com a síndrome que tiveram gestação normal, né, tiveram bebês. Se não me engano, acho que são 3 ou 4 casos no mundo. Homens ainda não foi descrito. E aí eu coloquei aqui em vermelho 2 coisas que nós, brasileiros, nunca pensamos, e talvez para a gente não seja tão fácil falar nesse assunto como já é nos países da Europa e nos Estados Unidos. Nesses países, então, existe o que eles chamam de group homes, então, ou seja, são casas, aqui já foi falado, específicas para pacientes adultos com a síndrome. E aí eu fiquei imaginando, né, porque quando eu fui estudar fora, eu saí de casa com 15 anos, quase teve uma separação entre os meus pais, que meu pai não queria de jeito nenhum que eu saísse de casa, e a minha mãe, assim, nós como latinos somos muito apegados, né? O filho não vai embora nunca, só vai depois que casar. Então, para a gente, isso seja mais difícil. Mas é uma questão que a gente precisa ser um pouco mais racional e pôr o pé no chão. E aí, ontem, aproveitando a oportunidade, conversando com o professor Tony, nós perguntamos como é que era isso lá. Né? Porque para a gente é muito difícil isso. E aí, o que ele nos disse foi uma pergunta muito simples. Mas vocês não saem para estudar? Vocês não vão morar em outros lugares? Quando eles são adolescentes, eles chegam no momento que eles vão estudar fora. Né? E aí, aquilo me caiu, fiquei mais tranquila. Falei, bom, é isso. Eles estão adultos, eles podem ter suas escolhas, é como se eles fossem fazer o intercâmbio, vão, né, ficam um tempo, e aí o que eles nos dizem, eles passam às vezes a semana, voltam no final de semana para casa, e a resposta dele, eles adoram morar nessas casas. Tá? Então, são coisas que a gente daqui para frente, porque eles vão começar a ficar adultos, vão começar a envelhecer, e a gente precisa pensar nessas possibilidades. E uma outra coisa que eu chamei, isso está na recomendação da Academia Americana desde 2011. Vocês, como família, e nós, como uma sociedade, precisamos começar a pensar não só no planejamento, discutir esse relacionamento familiar, mas no planejamento financeiro dessas crianças e num tutor. Né? Porque muitos pais eles falam, e se eu morrer? Não só com Prader, né? Eu tenho uma irmã com deficiência, eu estava conversando ontem com a Carol, e é uma grande preocupação da minha mãe. Né? Como é que ela vai ser? Nós somos em 5 irmãos, então é mais tranquilo, mas às vezes é o filho único que está lá. Né? Então são questões muito duras, mas que a gente precisa deixar um pouquinho o coração, abafar e colocar o pé no chão. E vamos pensar em tudo isso, porque essas crianças, como já disse, eles vão chegar, se Deus quiser, com 50, 60, 70, e nós vamos trazer fotos daqui a uns anos com essas crianças. Como a gente já tem visto, a gente tem vários adolescentes que não são obesos. Bom, e com adultos, então, o que ele sempre fala é que a avaliação regular ela precisa ser mantida, controlar o peso,
evitar o diabetes está relacionado ao ganho de peso, hipertensão, apneia e todas as outras coisas a gente já sabe que também muitas vezes é difícil esse gerenciamento do comportamento. E aqui, vejam só que eu já mudei aqui o que eu tinha escrito antes, porque isso é uma frase que também me tocou muito. A dificuldade, eu acho que na vida adulta, é principalmente essa, porque eles, e a gente é engraçado que a gente tinha uns adolescentes que falam, eu vou fazer 18 anos ano que vem, mas ano que vem eu vou querer tirar carta, eu vou querer começar a namorar, eu vou querer... Eles já têm planos e eles sabem que eles têm direitos. Minha mãe não vai ficar me mandando tudo que ela quer, não, que eu já tenho 18 anos. Então, quando eles começam a ter essa, né, autonomia, às vezes as coisas ficam mais difíceis. E aqueles pacientes que têm a parte cognitiva melhor são os que dão mais trabalho. Porque esses vão atrás dos seus direitos, né? Então, essa questão aqui entre balancear, fazer esse gerenciamento, né, agora eu mudei o gerenciamento da dependência e a obesidade é importante, porque à medida que eles ficam mais livres, assim, vocês não ficam tendo que reprimir, eles são adultos, eles têm algumas escolhas, eles querem sair com os amigos. Ou seja, a vigilância abaixa a guarda um pouco, muitas vezes a obesidade aumenta. Então, é complicado, mas a gente precisa fazer esse balanço. Aqui é só para mostrar como é fácil engordar. É por isso que, se a gente abaixar a guarda, o negócio desanda. Essa é uma paciente nossa que está fazendo uma calorimetria para avaliar a taxa metabólica. Na verdade, eu não tem nenhuma taxa metabólica muito ruim, 1.725. E quando a gente fez o inquérito alimentar do que realmente ela comia 3.600 calorias. Sendo que, como a Carol falou, a gente recomenda aí em torno de 900 calorias. E, lógico, isso depende do paciente, se está obeso, se não está, se é criança, mas em torno disso. Então, eu fiz uma conta rápida. Com esse déficit, ela pode comer 900, ela come 3.600, sobra 1.800, a cada 7.000 calorias, isso me dá 1 quilo. Então, 1 quilo a cada 4 dias, se ela continuar nesse ritmo, 7 quilos em um mês, 90 quilos em um ano. Tá? E aí, só uma coisa bem interessante que eu achei, como eu falei, como a gente não tem muita experiência com os adultos, todas essas informações eu peguei nas associações, tanto do Canadá, da Austrália, dos Estados Unidos, eles têm muitas recomendações bem interessantes. E uma coisa que eu achei interessante é o que eles chamam de barganha de calorias para os adultos, né, principalmente quando vai haver algum evento. E eles ficam esperando todo evento. Tem um adolescente do nosso ambulatório, ele mora num condomínio, são 6 torres. E a mãe falou, doutora, é impossível, porque ele vai no porteiro e pergunta onde está tendo festa hoje. E praticamente cada dia da semana está tendo em uma torre. E ele vai em todas as festas. Muitas vezes ele é bem-vindo, outras não, mas ele não se importa. Então... E aí, o que ele sugere, então? Que faça-se essa barganha de calorias. O que é isso? É você combinar e dar a chance que ele escolha. Olha, você tem 2 opções. Nós vamos começar a reduzir o que você come durante essa semana para você ir na festa do tal dia. Ele pode escolher que sim, reduzir, diminuir ou não, tá? Mas a gente pode dar esse tipo de escolha e isso permite com que eles tenham uma maior socialização, né? Bom, outra coisa importantíssima que deve ser mantida na vida adulta, a gente bate também muito nessa tecla, atividade física é importante, e na vida adulta é muito importante, porque previne diabetes, aumenta a densidade, então melhora a função óssea, além de dar bem-estar e um controle maior emocional. E aí, no dia a dia, a gente sabe que muitos adultos gostam deles se sentir necessários, sentir que eles estão ajudando. Então, fazer com que eles tenham certas responsabilidades dentro de casa, ajudar a arrumar a cama, lavar roupa, pegar correspondência, fazer com que eles participem das atividades, é importante para eles. Tá? Eles se sentem úteis e melhora muito a autoestima. Eu atendi uma vez um adolescente há 22 anos, em que morava ele e o pai. A mãe, ele era separado e ele resolveu morar com o pai. E o pai dele falou, ele é um chato, ele é pior que a minha esposa, eu não aguento mais ele, porque ele faz tudo certinho, ele que passa a roupa, ele que lava, e ele me dá bronca o dia inteiro porque eu deixo a casa desorganizada. Então, assim, eles conseguem fazer muitas coisas, a gente precisa permitir com que eles façam essas coisas. Uma coisa que eu achei interessante, isso está também num
dos sites aqui, eles precisam ter um guia meteorológico. Como eles têm essa desregulação da temperatura, muitas vezes, para eles, é difícil saber se está frio ou se está calor. E se eles estão super agasalhados num dia que está calor, eles podem desidratar. Ou se estão desagasalhados num dia que está frio, fazem hipotermia. A hipotermia é uma coisa grave. Então, fiquem sempre atentos, tá? Isso em adulto também. E aí, quais são as dificuldades, né, que eles podem apresentar nessa relação social? Eles acham essas relações sociais difíceis, porque a cabecinha deles funciona diferente. Para eles também é difícil entender a gente, né? Porque o cérebro funciona de uma maneira diferente. Então, por que é tão difícil essa relação? Primeiro, que, como já foi dito aqui, eles muitas vezes focam em um único ponto. Então, a gente está na conversa, a conversa está rodando e eles estão falando da coisa que a gente já falou há 10 minutos atrás. Então, isso torna o relacionamento difícil. Eles têm dificuldade de responder perguntas diretas, né? Muitas vezes, assim, aquela pergunta supetão, eles ficam meio assustados. Muitas vezes, eles são muito retraídos, principalmente quando eles se sentem pressionados ou quando eles estão em frente de pessoas que são... assim, a expressão que eu acho que é sempre um alemão falando, parece que está brigando, não tem? Eu tenho meio medo, assim, de... Nossa, está brigando? Não, não está. É o jeito de falar. Então, às vezes, a expressão facial com que alguém está conversando com ele, se é uma pessoa mais rude, que pega mais firme, isso pode deixar eles mais amedrontados. E isso dificulta um pouco essa aproximação. Isso que eu estou falando aqui, dificilmente eles se aproximam muito. Vocês podem ver que todo mundo que está aqui, eu não sei, eu fui pensar isso ontem, né? São pessoas que gostam da síndrome, são pessoas... Nós somos assim, não é nunca estou querendo, mas a gente é muito carinhosa com os pacientes. E chega, a primeira coisa que eles fazem é abraçar. Né? Abraçar, beijar. Então, eles gostam de ter esse tipo de atenção. Né? Então, é importante também, por isso que a Carol falou, não ter briga em casa, não ter gritaria. Bom, e como que a gente vai fazer com que ele se desenvolva depois como adulto? Isso é muito comum. Eles crescem, isso até com pessoas que não têm, com crianças que não têm a síndrome. Né? Muitas vezes os pais não enxergam que a criança, o adolescente cresceu e continua a tratar ainda como criança. A gente precisa deixar vocês como filhos e a gente como, né, orientadores, aí, a deixar essas crianças crescerem, a ter relacionamentos mais maduros com outras pessoas. Isso também vai fazer com que eles se desenvolvam cada vez mais. A questão do trabalho. Isso é uma situação assim, complicada, a gente sabe. Muitas vezes, eles têm até capacidade de fazer certos trabalhos, poderiam ser admitidos em algumas empresas, mas qual que é a experiência fora? É que eles trabalharem em tempo integral é muito difícil, porque eles são sonolentos, porque muitas vezes a questão da comida está envolvida também no trabalho, né? Mas eles trabalharem em meio período ou como voluntário, isso melhora muito a autoestima. Tá? Isso faz com que eles se sintam melhores. Então, a gente também precisa começar a pensar em nossas crianças futuras, onde elas vão trabalhar, o que elas poderiam fazer. Né? E aí, eles têm qualidades que qualquer empresa, se olhasse essas qualidades aqui, ia querer um funcionário assim. Eles são muito justos, não gostam de injustiça, confiáveis, simpáticos, educados. No nosso último atendimento, tinha um adolescente de 17 anos. Gente, ele fez a maior festa, porque a gente sempre recebe muita gente de fora fazendo estágio. Né? Eles cumprimentam todo mundo, eles não vão embora sem dar beijo. Às vezes tem 10 pessoas na sala, eles beijam um em um. Aí depois vem falar, ele vai ser normal. Normal são as crianças que não cumprimentam ninguém. Não fala bom dia, boa noite para ninguém. Não é? São crianças... Uma vez eu falei, doutora, eu acho minha filha, ela que é normal. Ela beija todo mundo, ela abraça, ela é educada. O meu sobrinho não olha na cara de ninguém. Então, são pessoas justas, confiáveis, simpáticas. Não são, vocês sabem muito bem, manipulado ou influenciado. Então, dificilmente alguém vai corromper as normas do trabalho. Eles têm uma atitude positiva, são calmos em algumas situações. Né? Quando eles... têm esse contato, eles têm uma relação de confiança muito grande com todos nós. Deixa eu correr, gente. Então, assim, eles precisam ter alguém em quem confiar. Isso também é importante. Tá? Qual é a boa notícia? Então, tem alguns trabalhos que mostram que esses adultos, entre 30 e 50 anos, quando foram comparados com adultos jovens, eles têm menos problemas comportamentais. Então, isso, de uma certa forma, também vai melhorando um pouco ao longo do tempo.
E aí, estou no último slide, só para finalizar, esse é um trabalho que eu achei interessante, que foi feito com 12 pacientes com mais de 50 anos na Holanda, tá? Então tinha a faixa de 50 a 56. Eles avaliaram aí a média de MC, que foi maior em quem tinha deleção, a gente já sabe. E esses pacientes, 11 moravam nessas casas que eu estou falando, né? Um morava só com a família, e a média de idade com que eles foram morar com essas casas foi em torno de 19 anos. E aqui, só para mostrar, é uma foto, eu pesquisei bastante, então existem muitas dessas casas na Alemanha. Essa é uma foto que provavelmente o professor Tony conheça, né? Ela é desde 1992, e aqui residem 20 adultos com a síndrome. Tá bom? Eu ia falar mais, mas eu passei do meu tempo, a gente deixa o resto para discussão. Vou para o final, porque é um vídeo. Eu ia mostrar alguns pacientes nossos, só para mostrar que muitos estão superando os desafios. Eram pacientes bem obesos, que não andavam e agora estão assim. Esta é uma outra menininha, então a gente está mudando o curso da doença, tá? E essa é a nossa primeira bebezinha, foi a mais nova que começou, o hormônio de crescimento. E eu vou, para finalizar, eu vou mostrar o depoimento de um paciente nosso, o Luiz, ele tem 22 anos. Não sei se o som vai estar bom, porque ele que me mandou. Na verdade... Pessoal, meu nome é Luiz Carlos Peixe Júnior. Eu tenho 22 anos, trabalho na BASF, faço Senai e SESI, e eu terminei o 2º grau. E eu tenho uma namorada chamada Gabi, e eu faço natação, atletismo e pilates. E no meu futuro eu quero casar com ela, e minha luta é contra a fome. E peraí, eu esqueci uma coisa. Vai, Corinthians!